Hoje, o Bitcoin desce novamente em direção a 90 mil dólares. E o CEO da Transform Ventures, Michael Turpin, discute a sustentabilidade deste rally pós-eleição. Bem-vindo ao Crypto World da CNBC, eu sou Mackenzie Stigalos. Os mercados de criptomoedas estão em baixa esta manhã. Ao meio-dia, no horário do leste, o Bitcoin caiu ainda mais do marco de 100 mil dólares. Ele caiu 2% e estava sendo negociado a cerca de 94.100 dólares. Ether caiu 4,25% para 3.300 dólares. E Solana caiu 4,5%. Ações focadas em criptomoedas também estão com desempenho inferior em comparação aos mercados em geral nesta manhã. MicroStrategy caíram 4%. Mara Holdings foi a exceção do grupo, ganhando quase 3% no total. Tudo bem. Vamos falar sobre as principais notícias. O presidente eleito Trump pode, em breve, começar a coletar receita adicional da World Liberty Financial. Isso porque o empreendedor de criptomoedas Justin Sun investiu 30 milhões de dólares. Plataforma DeFi apoiada pela família Trump. Trump tem direito a 75% das receitas da plataforma acima de 30 milhões de dólares, um patamar que agora foi ultrapassado com o investimento de Sun. Isto está além dos bilhões em tokens WLFI que ele recebeu. A família Trump não assume responsabilidade pelo projeto e assume um papel promocional. Agora, Sun, que fundou o Tron, foi processado pela SEC em 2023. A agência alegou que ele cometeu fraude ao manipular a atividade de negociação de seus tokens Tronix e BitTorrent, além de acusações de valores mobiliários não registrados. Agora entramos em contato com a equipe de transição do Trump, World Liberty Financial e Tron para comentários, mas não tivemos retorno imediato. Hassan também foi destaque na semana passada por vencer o leilão de uma obra de arte de uma banana colada, avaliada em mais de 6 milhões de dólares. Em seguida, a plataforma de streaming de vídeo Rumble pode estar seguindo os passos da MicroStrategy. O serviço de streaming com orientação conservadora afirmou ontem à noite que alocaria até 20 milhões de dólares de suas reservas de caixa em Bitcoin. Agora, o seu CEO, Chris Pavlovski, disse que a empresa acredita que a adoção global do Bitcoin ainda está no início e elogiou a moeda, chamando-a de uma proteção valiosa contra a inflação. As ações da empresa tiveram uma abertura forte, mas estavam estáveis ao meio-dia no horário leste. Certo, para a nossa história principal, Tanaya McKeel da Crypto World conversou com Michael Turpin, CEO da Transform Ventures e autor de Bitcoin Supercycle, sobre como ele usa marcos como o halving e recordes históricos para dividir os ciclos de cripto em 4 estações. Muito bem, Michael. Muito obrigado por nos acompanhar. No seu livro, The Bitcoin Supercycle, você descreve as 4 estações do Bitcoin. Fale sobre onde estamos agora no ciclo e se o rally que vimos com a vitória eleitoral de Trump e a crescente influência da política e de Wall Street abala as estações tradicionais sobre as quais você fala. Claro, bom dia. As 4 estações do Bitcoin é algo que venho estudando e sobre o qual falo desde cerca de 2015. Eu entrei no Bitcoin no início de 2013. E existem ciclos de 4 anos que, para minha surpresa, me fizeram escrever o livro para educar investidores tradicionais, investidores do mercado de ações, investidores de startups de tecnologia, investidores imobiliários que não entendem que o Bitcoin tem ciclos, assim como o mercado de ações tem ciclos de 10 anos e o setor imobiliário tem ciclos. E os ciclos no Bitcoin são de 4 anos. Eles acontecem a cada 4 anos, aproximadamente. A quantidade de novos Bitcoins é reduzida pela metade. Isso está no white paper. E eu chamo isso de o dia inicial da primavera do Bitcoin. Agora, no 5º ciclo de um total de 33 ciclos, que existirão ao longo de 140 anos. O verão do Bitcoin acontece quando o recorde histórico do ciclo anterior é alcançado. Isso aconteceu todas as vezes, e eu projetei no meu livro que isso iria ocorrer em novembro. Geralmente é de 4 a 7 meses após o halving. Durante a redução pela metade, 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. As pessoas acreditam que provavelmente o preço vai subir devido a maior demanda e menos moedas. Mas os mineradores também perdem dinheiro até que o preço aumente. Quando você ultrapassa o pico do último ciclo, que era 73.850 dólares. Um mês antes do halving, ainda contado como o último ciclo, você então entra em uma trajetória parabólica. Isso aconteceu a 30 dólares em 2013. Aconteceu a 30 dólares em 2018. Isso aconteceu a 1.200 dólares em 2017. Aconteceu a 20 mil dólares em 2020. E com certeza aconteceu em novembro. E eu também projetei que, se Kamala vencesse, ainda chegaríamos a 100 mil dólares, mas levaria um pouco mais de tempo. E nós ultrapassamos o recorde histórico em novembro, mais para o final do mês. E então, se Trump vencesse e continuasse a ser amigável com as criptos, atingiríamos isso no início do mês. E com certeza atingimos no dia da eleição. Sim, na sua opinião, quão sustentável é o rally que estamos vendo agora e os catalisadores deste ciclo são diferentes dos que você observou em ciclos anteriores? Então, o verão do Bitcoin dura historicamente entre 9 e 11 meses. Não significa que não vai durar 8 meses ou 12 meses, mas eu não acho que vai durar 3 meses, certo? Então, começamos o verão do Bitcoin em novembro. Historicamente, cada recorde histórico, o fim do verão do Bitcoin, quando a bolha estoura,
as pessoas geralmente não percebem até depois, quando já é tarde demais. Ocorreu em novembro ou dezembro do ano após o halving. Notavelmente, e eu mesmo fiquei surpreso quando analisei os dados, só houve um período de 37 dias em que os recordes históricos ocorreram. O primeiro ciclo após o halving foi em 4 de dezembro do ano após o halving. O próximo ciclo foi em 17 de dezembro do ano após o halving. Este último foi em 10 de novembro do ano após o halving. Então, estou esperando que a história se repita e provavelmente teremos uma bolha dupla, o que significa que vamos subir muito até cerca de abril, maio, e teremos uma desaceleração no verão. E então atingiremos nossos máximos históricos em torno de $200 mil, possivelmente mais. Isso, se o macroeconômico for favorável, e Trump, você sabe, faz muitas das coisas de que ele tem falado, como essa reserva estratégica, entre outras, e outros países isso seguem. Poderíamos ultrapassar $300 mil. E quanto a uma temporada de altcoins, quero dizer, Bitcoin está em alta agora, sempre em alta, mas houve alguns movimentos expressivos nas altcoins na semana passada, e esses retrocederam um pouco, com o Bitcoin meio que liderando novamente. Mas você espera ver mais interesse se movendo para outros tipos de criptoativos e projetos fora do Bitcoin? Sim, essa é uma pergunta interessante, e dos 21 capítulos do meu livro, eu dediquei apenas 4 aos altcoins, porque acho que para as pessoas que são novas, assim como para os maximalistas de Bitcoin, é nisso que eles realmente devem se concentrar. Também é algo onde você pode, sabe, os hodlers, como são chamados, pessoas que simplesmente compram e esquecem, e eles estão tipo, eles deixaram lá para os netos. Eles se saíram muito bem, se compraram 1.000 Bitcoin no final do ano 2012 pela primeira metade, gastaram $12 mil e hoje vale $97 milhões por outro lado, se eles venderam uma vez por ciclo. Durante o período, eu diria que os picos seriam aproximadamente 20 a 30% disso, e se comprassem de volta um ano depois, eles teriam cerca de $5 bilhões agora. Sugiro que, se alguém não quiser transformar isso em um trabalho em tempo integral, que permaneça com o Bitcoin. Mas, se eles quiserem, eu também dou algumas estratégias sobre altcoins. Vou dizer o seguinte, agora estamos com cerca de 61% de dominância do Bitcoin, o que significa que 60% de toda a capitalização de mercado é Bitcoin. E quando você atinge os máximos históricos, geralmente cai abaixo de 50%. No ciclo de 2017, caiu até cerca de 38%. E eu acho que com a entrada das instituições e governos, nenhum deles está olhando para comprar Dogecoin, talvez o Elon, mas certamente nenhum deles está indo comprar meme coins. E assim, devido ao crescimento das instituições que trabalham apenas com Bitcoin, acredito que a temporada dos altcoins, embora vá acontecer, é assim que você consegue multiplicar por 100, se você for realmente notável, mas você também pode perder tudo, e isso não vai acontecer com o Bitcoin. Qual é a sua opinião sobre fundos negociados em bolsa ou outros produtos de investimento relacionados ao Bitcoin, sendo que, como você disse, as instituições simplesmente não estão interessadas em comprá-los? Algo mais na curva de risco no momento. Talvez Ethereum, mas predominantemente Bitcoin. E acho que, à medida que ficam mais confortáveis com o Bitcoin e a classe de ativos, procuram por estratégias mais ativas em torno do Bitcoin, além de apenas comprar no mercado à vista e manter. Claro. Então, sabe, uma grande parte desse aumento para quase 100 mil foi uma reação à nomeação amigável ao Bitcoin de vários membros do gabinete. Ainda estamos esperando pelo Tesouro. Ainda estamos esperando pela SEC. Acredito que se um comissário da SEC amigável ao Bitcoin, que todos os nomes mencionados têm sido lançados por aí, estão certamente nesse grupo, isso sozinho nos levará acima de 100. E você sabe, se isso acontecer, você deve ter muitos deles abertos para o que o Wall Street quer em termos de ETFs de Bitcoin. Eu quero dizer, eles estão falando sobre um ETF digital, certo? Para a BitTensor, certamente os ETFs de Solana, e essa será uma maneira de os investidores de varejo colocarem algo em seu portfólio sem se preocuparem com day trading. Quer dizer, a maioria dessas classes de ativos não tem apresentado bom desempenho ao longo dos ciclos. Apenas o Bitcoin. E acredite se quiser, Binance e BNB realmente atingiram recordes históricos em 3 ciclos consecutivos. A maioria das moedas mais novas, o Ethereum talvez ainda consiga, mas ainda não o fez. A maioria das novas moedas tem um desempenho inferior ao Bitcoin em ciclos subsequentes. E quanto aos negócios fora dos ativos, olhando a longo prazo? Você sabe, e você mencionou isso, é provável que vejamos os Estados Unidos adotar cripto de uma maneira totalmente nova sob Trump. Você tem muita experiência na indústria em vários negócios. Há algum tipo de projeto ou negócio que você acha que será especialmente bem-sucedido neste novo ciclo? Bem, a grande coisa vai ser as pessoas voltando para os Estados Unidos e não precisando ir e se estabelecer. Você sabe, Dubai,
Esse ano será fenomenal, certo? Quero dizer, porque a maioria dos projetos líderes começou nos Estados Unidos e depois foi levada para fora, ou realmente teve que pedir desculpas por estar nos Estados Unidos e foi mal recebida, etc. Quero dizer, você sabe, o Uniswap é um projeto dos Estados Unidos, Chainlink é um projeto dos Estados Unidos. E você sabe, eu acho que essa próxima onda, a próxima onda bem-sucedida de... Isso será muito em breve. Os bem-sucedidos serão a próxima onda de exchanges descentralizadas. Certamente veremos mais exchanges centralizadas também. Sabe, a Kraken certamente tem uma oportunidade de abrir capital. Talvez a Gemini. Eles estão vendo o quão bem a Coinbase se saiu. Quão bem MicroStrategies é a estratégia executada. Agora, a mais negociada líder ação no mercado. Então isso incentivará Wall Street a começar a considerar a abertura da janela para ofertas públicas iniciais e não ofertas iniciais de moedas para empresas. Isso significa que o Vale do Silício... Os capitalistas de risco serão mais... aberto para financiar a inovação. A inteligência artificial descentralizada é uma grande questão. Você sabe, Morpheus, BitTensor e vários outros. Wire Network e muitas empresas têm recebido financiamento. Elas ainda estão nos estágios iniciais e isso é uma oportunidade monumental. Certo.